Espectro de Brocken. Imagine caminhar por uma montanha coberta de neblina e, de repente, enxergar uma figura humana gigantesca projetada sobre as nuvens. Por alguns segundos, pode parecer que existe alguém enorme diante de você, mas aquela figura é a sua própria sombra. Quando você levanta o braço, ela também levanta. Quando você se move, a figura acompanha exatamente os seus movimentos. Esse fenômeno é chamado de espectro de Brocken. Ele acontece quando o Sol está atrás do observador e sua luz projeta uma sombra sobre uma camada de neblina ou nuvens à frente. Como a sombra não aparece sobre uma superfície sólida e não existem objetos próximos que sirvam como referência de tamanho, o cérebro pode interpretá-la como uma figura muito maior e mais distante do que realmente é. O nome vem do Brocken, uma montanha da Alemanha onde o fenômeno foi observado e registrado diversas vezes. Em algumas aparições, a sombra também fica cercada por anéis coloridos. Esses círculos são chamados de glória e surgem quando a luz solar interage com pequenas gotículas de água suspensas no ar. A combinação da sombra ampliada com os anéis coloridos ajuda a explicar por que tantas pessoas já interpretaram essa visão como uma aparição sobrenatural. Mas nem toda imagem misteriosa no horizonte é uma sombra. Em algumas situações, navios, ilhas e até cidades inteiras parecem flutuar no céu. Fata Morgana. Um navio aparece vários metros acima da superfície do oceano. Sua parte inferior parece desaparecer, enquanto o restante da embarcação fica alongado, invertido ou empilhado no horizonte. Em outros casos, ilhas e montanhas surgem onde antes parecia não existir nada. Esse fenômeno é conhecido como Fata Morgana. Trata-se de uma forma complexa de miragem, produzida quando a luz atravessa diferentes camadas de ar. Normalmente, a temperatura do ar diminui à medida que a altitude aumenta, mas em determinadas condições, uma camada de ar mais quente fica posicionada sobre outra mais fria, formando uma inversão térmica. Como o ar quente e o ar frio possuem densidades diferentes, a luz muda de direção ao atravessar essas camadas. Em vez de seguir uma trajetória aparentemente reta, os raios luminosos se curvam. O resultado é uma imagem deslocada, deformada ou multiplicada de um objeto que pode estar muito distante. O navio continua sobre a água. O que muda é o caminho que sua luz percorre antes de chegar aos olhos do observador. Como as camadas de ar podem se movimentar, a miragem também muda rapidamente de formato. Por isso, um objeto pode parecer esticado em um momento e invertido poucos segundos depois. O nome Fata Morgana faz referência à feiticeira Morgana, das lendas do rei Arthur. Durante muito tempo, imagens estranhas vistas no horizonte foram associadas a ilhas encantadas e embarcações fantasmas. Hoje entendemos melhor como a atmosfera consegue deslocar e deformar imagens, mas ela não distorce apenas objetos distantes. Em determinadas condições, pode até fazer parecer que existem vários sóis no céu. Parélio, os falsos sóis. Você olha para o horizonte e encontra 3 pontos luminosos alinhados. No centro está o Sol verdadeiro. Nas laterais aparecem outros 2 pontos brilhantes, algumas vezes acompanhados por fragmentos coloridos. Esses falsos sóis são chamados de parélios, também conhecidos como cães solares. Eles surgem quando a luz do Sol atravessa cristais de gelo presentes em nuvens altas e muito frias. Muitos desses cristais possuem um formato semelhante ao de pequenas placas hexagonais. Ao cair lentamente pela atmosfera, eles tendem a permanecer quase na horizontal. Quando a luz solar entra nesses cristais, ela sofre refração, muda de direção ao passar de um meio para outro. Os cristais funcionam como incontáveis prismas minúsculos, desviando a luz em direções específicas. Para quem observa do solo, parte dessa luz parece vir de 2 pontos posicionados ao lado do Sol. Os parélios ficam mais visíveis quando o Sol está próximo do horizonte. Eles também podem apresentar cores, geralmente com tons avermelhados voltados para o Sol e cores mais azuladas do lado oposto. Embora pareça que existem 3 estrelas no céu, os 2 pontos laterais são apenas imagens produzidas pela interação entre a luz solar e o gelo. Os mesmos cristais também conseguem criar halos, arcos e outras figuras luminosas. Mas nem todas as luzes estranhas da atmosfera são produzidas por gelo ou por ilusões ópticas. Durante tempestades, testemunhas descrevem algo muito mais difícil de explicar: uma esfera luminosa que permanece visível por vários segundos. Raio-bola. Durante uma tempestade, uma esfera luminosa aparece perto do solo. Ela pode permanecer imóvel, deslocar-se lentamente ou seguir uma trajetória irregular antes de desaparecer. Algumas testemunhas descrevem uma luz amarela, alaranjada, avermelhada ou branca.
O fenômeno é chamado de raio-bola, também conhecido como raio globular. Diferentemente do clarão de um relâmpago comum, que dura apenas uma pequena fração de segundo, o raio-bola é descrito como uma estrutura luminosa capaz de permanecer visível durante vários segundos. Existem relatos semelhantes registrados há séculos. Em muitos deles, a esfera surge durante ou logo depois de uma descarga elétrica atmosférica. O grande problema é que o fenômeno é raro, imprevisível e difícil de registrar com instrumentos científicos. A maior parte das informações disponíveis ainda vem de testemunhos. Existem fotografias, vídeos e medições consideradas possíveis registros, mas poucos casos possuem dados suficientes para eliminar outras explicações. Mesmo assim, muitos relatos compartilham algumas características. A esfera costuma ser descrita perto do solo, movendo-se mais lentamente do que um relâmpago e desaparecendo de forma repentina, algumas vezes silenciosamente e outras acompanhada por um ruído. Diversas hipóteses tentam explicar sua formação. Uma delas propõe que, quando um raio atinge o solo, o calor extremo vaporiza materiais presentes no terreno. Esses materiais poderiam formar partículas muito pequenas que reagiriam com o oxigênio e continuariam emitindo luz por algum tempo. Outras hipóteses envolvem plasma, micro-ondas, campos eletromagnéticos ou diferentes tipos de partículas carregadas. Experimentos de laboratório já conseguiram produzir esferas luminosas com algumas características semelhantes, mas isso não significa necessariamente que todas sejam produzidas pelo mesmo mecanismo observado na natureza. Também existem histórias de esferas entrando em construções, aproximando-se de objetos metálicos ou atravessando janelas. Esses relatos chamam a atenção, mas são especialmente difíceis de verificar. Por isso, pesquisadores precisam separar observações bem documentadas de erros de percepção, reflexos, danos elétricos e outros fenômenos luminosos. O raio-bola permanece em uma posição incomum. Existem relatos demais para que seja simplesmente ignorado, mas ainda faltam registros controlados e repetíveis para determinar se todos os casos possuem uma única causa ou se diferentes fenômenos estão sendo agrupados sob o mesmo nome. E nem toda luz vertical vista no céu está ligada a tempestades. Em noites muito frias, cristais de gelo podem transformar as luzes de uma cidade em enormes colunas luminosas. Pilares de luz. Durante uma noite muito fria, dezenas de colunas coloridas parecem subir de prédios, postes e ruas. À distância, elas lembram feixes de luz projetados diretamente para o céu. Em algumas imagens, o fenômeno parece formar uma cidade futurista, ou uma barreira luminosa acima do horizonte. Essas colunas são chamadas de pilares de luz. Apesar da aparência, as fontes luminosas não estão emitindo feixes verticais. O fenômeno acontece quando a luz é refletida por cristais de gelo suspensos no ar. Esses cristais costumam ter superfícies relativamente planas e podem permanecer alinhados quase na horizontal enquanto descem lentamente. Cada cristal reflete apenas um pequeno ponto da fonte luminosa, mas, como existem cristais em diferentes alturas, milhares de reflexos chegam aos olhos do observador ao mesmo tempo. O cérebro une esses reflexos e interpreta o conjunto como uma coluna contínua. A fonte pode ser o Sol, a Lua, postes, faróis, prédios ou outras luzes próximas do horizonte. Quando o fenômeno é produzido pela luz do Sol, recebe o nome de pilar solar. Quando aparece sobre uma cidade, as diferentes cores geralmente vêm das próprias fontes luminosas do solo. Por isso, podem surgir pilares vermelhos, amarelos, verdes ou azulados lado a lado. Em vez de subir, a luz está sendo refletida em inúmeros cristais distribuídos pelo ar. Mas durante tempestades, outro tipo de brilho pode surgir bem perto de objetos pontiagudos. Ele se parece com uma chama azul, embora não seja fogo de verdade. Fogo de San Telmo. No meio de uma tempestade, a ponta do mastro de um navio começa a emitir um brilho azulado. A luz se parece com uma chama, mas não queima a madeira. Ela também pode aparecer em torres, para-raios, hélices e extremidades de aeronaves. Esse fenômeno é conhecido como fogo de San Telmo. Ele não é fogo verdadeiro. Durante uma tempestade, podem surgir campos elétricos muito intensos entre as nuvens e a superfície. A carga elétrica tende a se concentrar nas extremidades de objetos pontiagudos. Quando o campo ao redor de uma dessas pontas se torna suficientemente intenso, ele começa a ionizar o ar. Isso significa que algumas moléculas do ar perdem ou recebem elétrons, formando uma região eletricamente carregada. Quando essas partículas retornam a estados de menor energia, liberam luz. O resultado é um brilho geralmente azul ou violeta ao redor da extremidade do objeto. O nome faz referência a São Erasmo,
também chamado de santelmo, considerado protetor dos marinheiros. No passado, tripulações interpretavam a luz como um aviso, uma ameaça ou um sinal de proteção em meio às tempestades. Hoje sabemos que seu aparecimento indica um ambiente eletricamente muito carregado. Por isso, embora seja visualmente bonito, pode estar associado à proximidade de condições favoráveis a descargas atmosféricas. O fogo de santelmo surge próximo de objetos, mas algumas descargas acontecem muito acima das nuvens e se estendem em direção ao espaço. Sprites. Uma tempestade produz relâmpagos perto do solo. Então, acima das nuvens, um clarão vermelho gigantesco aparece por uma fração de segundo. Ele pode assumir a forma de colunas, raízes ou de uma enorme água-viva luminosa. Essas descargas são chamadas de sprites. Diferentemente dos relâmpagos comuns, que acontecem dentro das nuvens ou entre a nuvem e o solo, os sprites surgem muito acima das tempestades. Eles aparecem nas camadas superiores da atmosfera, geralmente associados a descargas elétricas intensas ocorridas abaixo. Uma grande descarga pode alterar rapidamente o campo elétrico sobre a tempestade. Essa mudança afeta o ar rarefeito em grandes altitudes e produz o clarão avermelhado. A cor está relacionada à emissão de luz por moléculas de nitrogênio excitadas pela descarga. Os sprites podem alcançar dezenas de quilômetros de extensão, mas duram muito pouco. Por serem extremamente rápidos e acontecerem acima das nuvens, são difíceis de enxergar a partir do solo. Durante décadas, pilotos relataram flashes vermelhos sobre tempestades, mas havia poucos registros capazes de confirmar o fenômeno. Com o desenvolvimento de câmeras mais sensíveis, os sprites passaram a ser filmados e estudados com mais detalhes. Ainda existem perguntas sobre como diferentes tipos de tempestade produzem essas descargas e como elas afetam a química e a eletricidade das camadas superiores da atmosfera. Mas nem toda a luminosidade das grandes altitudes aparece como um clarão rápido. Algumas nuvens permanecem brilhando silenciosamente, mesmo depois que o Sol já desapareceu do horizonte. Nuvens noctilucentes. O Sol já desapareceu abaixo do horizonte. O céu começa a escurecer, mas algumas nuvens continuam brilhando em tons de azul, prata e branco. Elas parecem ondas luminosas atravessando o céu noturno. São as chamadas nuvens noctilucentes, expressão que significa nuvens que brilham à noite. Elas se formam na mesosfera, muito acima das nuvens meteorológicas comuns. Nessa região, pequenas quantidades de vapor de água congelam ao redor de partículas minúsculas, formando cristais de gelo. Algumas dessas partículas podem ter origem na poeira deixada por meteoros que se desintegram na atmosfera. A grande altitude explica o brilho incomum. Depois do pôr do sol, quem está no solo já se encontra na sombra da Terra, mas as nuvens noctilucentes estão tão altas que ainda recebem luz solar. Essa luz é refletida pelos cristais de gelo e faz as nuvens se destacarem contra o céu escuro. Elas são observadas com mais frequência em altas latitudes e durante os meses mais quentes de cada hemisfério. Porém, sua formação ainda é estudada, porque depende de uma combinação delicada de temperatura, vapor de água, partículas e movimentos da atmosfera superior. Os cientistas também analisam como mudanças na atmosfera podem influenciar sua frequência e distribuição. Ao contrário do clarão intenso dos sprites ou da aparição imprevisível do raio-bola, as nuvens noctilucentes formam um encerramento silencioso para essa sequência de fenômenos. Elas mostram que até uma nuvem aparentemente tranquila pode revelar processos que acontecem muito acima da parte da atmosfera que observamos todos os dias. Esses fenômenos mostram que algo não precisa ser sobrenatural para parecer impossível. Em alguns casos, a física da luz, do gelo e da atmosfera oferece explicações muito bem estabelecidas. Em outros, os cientistas ainda tentam compreender todos os detalhes, e reconhecer essa diferença é importante. A ciência não é apenas um conjunto de respostas prontas, ela também é o processo de observar, testar, comparar evidências e admitir quando uma pergunta ainda permanece aberta. Agora eu quero saber, qual desses 8 fenômenos você gostaria de observar pessoalmente? Comente o nome dele aqui embaixo e explique por que você o escolheu. E, para conhecer outros fenômenos, ideias e assuntos complexos explicados de forma simples, inscreva-se no Vamos por Partes, porque até os assuntos mais misteriosos ficam mais fáceis quando a gente entende cada parte.